Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao programa da Aprofundada Palavra de Deus, o programa Bíblia Aberta. Aqui abrimos a Bíblia para explorar e aprofundar temas espirituais. Nesta temporada estamos a estudar o magnífico livro dos Salmos, um livro riquíssimo e profundo da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua preferência pelo nosso programa. Como sabe, pode ver-nos através do canal da MEL, canal 186, na televisão, mas se ainda não é cliente MEL, pode ver-nos no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal, ou se prefere ouvir rádio, pode ouvir-nos na rádio RCS em 91.2 FM na Grande Lisboa. Como vê, tem muitas formas de se conectar connosco. O importante é estarmos juntos. E é uma alegria saber que está aí desse lado, quer seja em casa, no carro ou no digital. Hoje, como habitualmente, temos dois convidados muito especiais. Para mim, são dois grandes amigos. O pastor António Rodrigues, pastor e teólogo, instrutor da Palavra de Deus. Bem-vindo, António. Obrigado. E também João Faustino, que é um amigo especial também e que tem o doutorado em Administração e Gestão Escolar. Bem-vindo também a ti. Gostaria de começar hoje o episódio com o texto dos Salmos, que está no livro Salmo 93:1, em que o salmista exclama desta forma: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor revestiu-se e cingiu-se de poder. O mundo está firmado e não poderá vacilar. Os Salmos sustentam indubitavelmente a crença do governo soberano de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é não só o Criador, mas aquele que mantém, aquele que sustém todas as coisas. Aliás, Ele sustém a vida. E nós vamos ver neste episódio que Ele é o Rei soberano sobre o mundo inteiro, que Ele governa com justiça e retidão, e vamos ver também as leis de Deus que são perfeitas e justas. Além de rei, ele também é juiz, e além de juiz, ele também é sacerdote. Deus reina e o ser humano deve servi-lo com total devoção. Então os Salmos afiguram-se como um livro que destaca quem Deus é. E nós vamos ver e aprofundar este tema hoje, o Senhor reina. Quero começar com o António. António, quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para começarmos este tema, e a pergunta é: podemos dizer que os Salmos revelam o caráter de Deus? Esta é a primeira pergunta. E se sim, quais são os Salmos que tu destacarias para isso? Obrigado, Paulo, por essa pergunta. Creio que é uma pergunta muito pertinente. Como sabemos, os Salmos são letras de canções de louvor a Deus, de exaltar o nome de Deus. Como hoje na sociedade os cantores compõem músicas de expressão dos seus sentimentos e depois fazem a letra, fazem a música e fazem um conjunto e tudo corre bem. Neste caso, nós não sabemos a música, mas sabemos a letra. E aquilo que é mais interessante é que nos diversos salmos que nós encontramos, quase todos eles exaltam Deus pelo seu caráter. E essa é a expressão. É verdade que a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo, mas é a expressão também do ser humano de exaltar o seu Deus, o seu Criador. E quando olhamos para alguns salmos, eu vou dar dois salmos, talvez o Salmo 8, onde nós podemos encontrar algo que é fascinante. Por exemplo, é um salmo que é composto que é escrito pelo rei David, e este salmo, principalmente no verso 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto, que é o homem mortal para que te lembres dele? Ora, este salmo, por exemplo, é um salmo que também é conhecido como o Cântico da Noite Estrelada. Imagino David, como nós sabemos, um jovem pastor de ovelhas, naqueles campos em que passava em Israel, poder durante a noite olhar para o céu, ver a imensidão que é o céu com as estrelas e poder perguntar-se a si mesmo: quem fez essas estrelas? Como elas surgem? Como é que nós podemos ter acesso a um quadro tão bonito, principalmente durante a noite, num céu estrelado? E David, ao longo da sua vida, ele sabe que Deus é o Deus da sua vida, aquele que o sustém, aquele que movimenta a sua vida.
E não é por acaso que ele diz, Senhor, o ser humano não é nada comparado com aquilo que eu vislumbro, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu vejo. Porque realmente, quando nós olhamos para o céu é algo fascinante, não é? Só para imaginarmos, enfim, na nossa galáxia existem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Imaginem, o que fôssemos nós, tivéssemos 200 a 400 bilhões de euros na nossa conta. Era muito dinheiro. E existem centenas de bilhões de estrelas em todo o mundo, em todo o céu, em todas as galáxias. Imaginem o que grandeza é essa que David expressa esse seu amor. E o verso 1 diz: ó Senhor, nosso Deus, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Nós, como seres humanos, temos muita tendência a olhar muito para nós, olhar muito para baixo, olhar para as situações mais difíceis da nossa vida, e por vezes dizemos que não encontro Deus, não encontro o caráter de Deus. David fez o contrário. Olhava para aquilo que, na sua imensidão, na sua dimensão, era tão importante para ele, que ele podia ver a glória de Deus em tudo aquilo que ele via, principalmente neste Salmo 8, como também ele sentia a grande certeza de que o seu Deus era um Deus imenso. Ele nada se comparava com a imensidão do nosso Deus. Estás aí a falar um pouco sobre esta questão do Criador, não é? E da grandeza do Criador, e há um texto que está no livro de Salmos, Salmo 19:1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu acho isso delicioso, porque só um Deus poderoso é que podia ter criado algo a partir do nada. Nós, seres humanos, podemos criar algo a partir de algo, não é? Se eu disponibilizar, por exemplo, ao João um conjunto de tábuas e um conjunto de parafusos, provavelmente o João, que é alguém habilidoso com as mãos, poderá fazer uma mesa, por exemplo. Não é? Fazemos alguma coisa a partir de alguma coisa existente. Mas Deus fez alguma coisa a partir do nada. Nós dizemos em teologia ex nihilo, ou seja, do nada. Deus falou e tudo apareceu. E só um Deus poderoso podia fazer algo assim, não é? Só Deus, porque isto seria impossível para o ser humano. E vemos então que o Senhor, além de Criador, é um Criador poderoso para fazer algo assim, não é? Além disso, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Sem Ele, o universo seria um caos. E mais ainda, Ele sustém e mantém a vida, não é? Ou seja, não só Ele criou a vida, mas Ele mantém e sustém a vida. E tu falavas, António, no livro de Salmo, capítulo 8, precisamente sobre isto, não é? Davi a refletir sobre a sua própria vida e ver que realmente só um Deus poderoso, não é? E atento podia fazer algo assim, não é? Mas este Deus que criou também é o Deus que governa, é o Deus soberano, é o Deus rei. O mesmo salmo que tu disseste diz: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, e depois tu disseste, António, muito interessante, que é o homem mortal para que te lembres dele. Ou seja, o que é o homem comparado com esta grandeza desses bilhões de galáxias e de estrelas que existem em todo o universo, não é? Então nós destacamos nesse salmo que tu falaste, e eu acho que é um salmo muito bonito, Salmo 8, duas ideias principais. Primeiro, Deus é o Criador, e como Criador Ele mantém, Ele sustém, Ele fortalece, Ele governa, Ele reina. Por outro lado, os seres humanos são a obra-prima da criação de Deus, a sua coroa, digamos assim, não é? Mas mais do que tudo, há aqui uma diferença abismal entre o Deus que governa, o Deus que reina, e o ser humano que tem que servir este Deus que reina, não é? Não sei se queres continuar. Sim. Eu comecei com essa questão das estrelas, da imensidão que David sentiu perante o universo, porque ele chega à conclusão de que Deus é um Criador. Porque nós, seres humanos, temos algumas dificuldades em olharmos à nossa volta e achamos que tudo aparece do nada ou aparece por casualidade. Pelo contrário, esta exaltação que David tem neste salmo, como no Salmo 100, nós encontramos que David entende que Deus é um Deus criador. E talvez é isso que nos faça falta
na nossa vida de entender que temos um Criador. Nada é feito ao acaso, nada surge por acaso. As coisas não existem porque elas simplesmente existem. Elas existem com uma finalidade. Mas para haver uma finalidade tem que haver um Criador. Aquele que prepara, aquele que dá forma com um propósito. E tudo aquilo que nós temos à nossa volta tem um propósito. E esse propósito tem que ter um Criador. Porque, por exemplo, quando ele diz no verso 4 que é o homem mortal, a palavra que aparece em hebraico é a palavra Enosh. E a palavra Enosh significa um ser humano fraco, frágil. O mais frágil que possa existir, o mais fraco pode existir, perante a imensidão, a grandeza, o poder de um Deus criador, um poder de um Deus mantenedor. Nós somos pó, não somos nada perante o nosso Deus. E, no entanto, eu com todo o respeito, mas há muitas pessoas que não acreditam no Criador. Há aqui um contrassenso, no meu ponto de vista, não é? Porque, por exemplo, quando ele diz que é o filho do homem para que te lembres, a palavra filho do homem aqui é Ben Adam, aqueles que vêm de Adão. Não é aqueles que vêm de uma outra teoria, mas vêm de uma criação, do próprio Deus que criou. E David reconhece, sim senhor, tu és o Deus Criador. E é isso que nós precisamos também, na minha opinião, de reconhecer Deus na nossa vida como um Deus Criador. Muito bem, é o Deus Criador, é o Deus que faz com que o ser humano e que mostra o ser humano e que o faz com todo o carinho, porque todas as outras obras da sua criação Deus falou e tudo apareceu, mas o homem não foi assim, não é? Ele teve aquele cuidado de preparar com as suas próprias mãos, de moldá-lo com as suas próprias mãos e depois insuflar a vida no nariz do Adão, e o homem tornou-se um ser vivo, não é? Como diz a palavra de Deus no livro de Gênesis. Portanto, os seres humanos são a obra-prima e a coroa da sua criação. Todas as coisas foram preparadas para que o homem pudesse desfrutar delas, e Deus até diz, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, pois tu puseste tudo debaixo dos teus pés. Ou seja, Deus deu ao ser humano o cuidado da criação. Não para estragar, não para... mas para cuidar, para realmente fazer desta criação algo bonito. Ainda hoje Deus dá-nos essa responsabilidade, a nós que somos seres humanos, que somos crentes, essa responsabilidade de cuidarmos da sua criação e da natureza que Ele criou. E quando chega ao Salmo 100, por exemplo, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E no 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Portanto, apesar de ser um criador, um mantenedor, ele é bom. Ele é meigo, ele é gentil, ele ama, ele protege, ele dá-nos com tudo o que for necessário, de graça, gratidão, mansidão. E, portanto, não há como não dizer a Deus obrigado, Senhor. Muito bem. E esse Deus que é criador e que tem todos esses atributos, também é um Deus que se aproxima do ser humano e que quer ter com o ser humano um relacionamento. E é isso que eu vou perguntar ao João. João, o que é que tu achas deste Deus? Que relacionamento é que este Deus quer ter connosco? Obrigado, Paulo. Na realidade, se nós olharmos para o Salmo 100, que já aqui foi apresentado, no versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho e do seu pastoreio. Ou seja, há aqui uma referência àquilo que nós, enquanto ovelhas, ou enquanto ovelhas deste pastor, esta relação que Deus quer ter com o ser humano. Deus quer, na realidade, relacionar-se proximamente connosco, com proximidade. Ele quer ter-nos perto dele, Ele quer que nós possamos, apesar de Ele ser o Senhor que reina, e nós poderíamos ver isso, ou seja, nos dias de hoje, um rei, um soberano, é alguém que está acima dos outros e que, de alguma forma, tem poder sobre os outros, mas este rei soberano, com poder total, vem até junto de nós e quer ter uma relação próxima connosco. Quer que nós possamos estar ao seu colo, que nós o possamos amar, que possamos sentir o seu carinho, a sua mão protetora.
Ele quer que nós possamos viver nas suas mãos e que possamos deixar de tomarmos as decisões e podermos confiar nas decisões que Ele toma. E dessa forma esta vida tornar-se muito mais gratificante, poderosa até, para nós, não é? E o próprio Salmo diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Deus quer esta relação íntima com cada um de nós. Embora sejamos pequeninos, embora sejamos pó, como aqui foi referido, mas Deus preocupa-se connosco. E esta preocupação não é de uma forma geral com a humanidade, mas é contigo, Paulo, é comigo, é com o António, é com cada uma das pessoas que nos está a ouvir. Deus preocupa-se com cada um de nós e esta relação que quer ter connosco, de intimidade, é com cada um pessoalmente, porque Ele conhece-nos, Ele sabe aquilo que nós pensamos, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e quer estar connosco para nos ajudar, para que nós possamos depois celebrar com júbilo perante Ele. Tu falaste aqui duas coisas importantes, daqui a pouco vamos repescá-las, que é a questão da noção do pastoreio, ou seja, pastor e ovelha, nós daqui a pouco vamos falar sobre isso, e também a questão do valor que o ser humano tem para Deus, não é? O valor que nós temos enquanto pessoas. Mas eu gostava de introduzir agora um conceito que me parece muito importante quando se fala do Deus Criador, que é a noção da eternidade. Deus é eterno, ou seja, Deus não tem começo nem tem fim. Deus é aquele que reina, que está vestido de majestade, como o Salmo 93 assim o diz, e depois diz no versículo 2 do Salmo 93 o seguinte: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. E esta noção da eternidade é uma noção muito importante para o Criador. Deus não tem começo, nem tem fim. O ser humano tem muita dificuldade em abarcar este conceito de eternidade, porque para nós tudo tem um começo, mas Deus não tem. E isso expressa claramente a grandeza de Deus. Deus é eterno. Esta grandeza de Deus. E aliada a esta noção de reinado eterno, está também a justiça, o seu poder, a sua presença, a exaltação que ele deve ter pelas suas criaturas, a sua ação libertadora, a salvação que emana do seu próprio caráter. No fundo, ele é o Rei Salvador. É aquele que é Rei, que reina, que governa sobre a sua criação, mas que também que salva, que está próximo, que se esvazia para poder salvar as suas criaturas. E podemos ver que este reino tem muitas e variadas características. E a pergunta que eu faço para o António neste momento é: António, o que é que caracteriza este reino do Senhor? Que características é que ele tem? É uma pergunta interessante e realmente vamos encontrar no Salmo 93, Salmo 96, Salmo 97, Salmo 99, vamos encontrar essa proclamação por parte de quem os escreve, de reconhecer que Deus, além de ser um Deus eterno, é um Deus que governa. Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele é Rei. Portanto, sendo Rei, soberano, governante, Ele é tudo. Não há outro Deus além dele. E esta dimensão de totalidade que Deus é e tem, mas não é um Deus distante que está no seu trono e nós estamos aqui na Terra e olha para nós como se apenas nós fôssemos peões na sua mão. Como diz no verso 1 do Salmo 93, como tu referiste, Paulo, o Senhor reina e está vestido de majestade. Se o Senhor reina, Ele reina. Ele é o poder, ele tem poder. E se Ele tem poder, esse poder é um poder puro, um poder limpo, um poder magnífico, um poder que o reveste de majestade. Ou seja, dá-lhe o poder, dá também toda a glória, toda a honra, do qual nós, seres humanos, deveríamos reconhecer Deus na nossa vida. Talvez para mim é a parte mais complexa, quando milhões e milhões de seres humanos vivem, passam nesta vida e não têm qualquer noção da existência de Deus. É como eu entrar num país qualquer
e não reconhecer quem é o governante desse país, ou não saber, ou não respeitar as leis desse país, ou enfim, fazer alguma coisa que não seja de acordo com a vontade e as regras desse país. E depois diz no verso 2: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Ou seja, não há um princípio e não há um fim. Ou seja, Deus existe. E, no entanto, esta forma de escrita, essas metáforas, exaltam o poder de Deus. Exaltam o esplendor do Rei e cuidadosamente são escolhidas para demonstrar a incomparável grandeza de Deus. Entendes? Eu não sei, que nós somos muito limitados, o ser humano é muito limitado nas nossas palavras. Quando falamos em grandeza, em majestade, em reino, Deus está muito mais acima disso. É muito superior. Nós temos dificuldades. Eu acredito que só na eternidade, e para nós que somos cristãos, que acreditamos na vida eterna, na eternidade, nós vamos olhar para o dia 2 e vamos dizer, tentámos ali falar sobre Deus que governa, mas não tínhamos essa noção, não tínhamos essa dimensão que Deus é. Por mais que eu tente explicar, eu sou pequeno, sou fraco, sou falho e não consigo alcançar essa grandeza. Mas na eternidade, aí sim, porque o governo de Deus, essa majestade vai se manifestar. E como diz a palavra do Senhor, iremos vê-lo face a face. Já não por barreira, mas sim face a face. Então essa santidade, esse domínio, esse governo, a imensidão desse Deus soberano será exposta de uma forma pessoal, íntima, do qual nós ficaremos maravilhados e consolados para o resto da nossa vida. Graças a Deus. Mas este reino tem um domínio, não é? E talvez perguntar aqui ao João, qual é que é o domínio deste reino, João? Se assim poderás dizer. Aqui no Salmo 47, nós podemos, no versículo 7, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele exaltou gloriosamente. Embora muitos ainda não tenham presente este domínio de Deus, o domínio do seu reino é todo o mundo, é toda a existência, não é? Esse domínio é estabelecido em misericórdia, em justiça, em retidão, traz ordem, estabilidade, e na realidade ele está acima de tudo. Ele é soberano sobre todos os reis e acima de todos os reis. Portanto, o seu domínio é total. É universal. É universal. É mesmo, o próprio universo. É sobre as pessoas e sobre tudo o que está criado. Esta é a grande realidade. Podemos... nós não temos consciência, como tu há bocadinho falavas, como não sabemos o que é o infinito, não temos consciência de como é que isto poderá ser. E na realidade, como o António diz, só quando chegarmos perto de Deus é que vamos compreender esta totalidade e vamos ter uma compreensão completa sobre isto. Mas na realidade, aquilo que acontece é, nada se passa em lado nenhum que nós conheçamos ou que nós não conheçamos, que Deus não reine. Seja no céu, seja no mar, seja nas profundezas, onde quer que seja, qualquer seja a criatura, qualquer que seja a coisa, Deus reina sobre ela. Isto é brutal, não é? Sejam seres, humanos, ou até anjos. Sim, ou não seres, ou coisas. Deus reina sobre tudo. Ou seja, nada é nosso, nada é meu, nada é teu, nós não somos sequer de nós próprios, Deus reina sobre nós. E este domínio é, como eu estava a dizer, é brutal, porque nós não estamos capacitados para perdermos o controle de nós próprios e das nossas coisas e das coisas que estão à nossa volta. Achamos que temos que dominar e este domínio não é nosso. Este domínio é mesmo de Deus. O Senhor reina. O Senhor reina. Muito bem. Acima de tudo. Vamos parar aqui um bocadinho. Está muito interessante esta nossa conversa, mas eu quero me dirigir ao auditório
E antes de continuarmos com este programa, quero partilhar consigo uma oferta muito especial que temos no programa Bíblia Aberta. É o nosso manual Histórias de Esperança, um manual de apoio ao estudo da Bíblia Sagrada. Neste manual são explorados vários temas bíblicos e a grande notícia é que este manual é totalmente gratuito para si. O que tem que fazer é simples, deve enviar-nos uma mensagem do WhatsApp ou o SMS para o número 933 93 9291, mostrando a vontade de receber este manual. 933 93 9291. É um texto, é um número fácil de memorizar e este manual será muito importante para si e para a sua família. Poderá conhecer o plano de Deus para a sua vida através deste livro, através deste manual muito especial para si e para a sua família. Não perca esta oportunidade de nos contactar para receber este manual gratuitamente. Muito bem, vamos continuar este tema tão especial. Para mim é um tema fascinante e eu vou introduzir aqui dois conceitos importantes. Primeiro, é que Deus não é só o monarca, mas também é legislador, ou seja, é Ele que faz as leis para reger todas as coisas, todo o universo. E depois é juiz. Legislador nós temos no Salmo 99:7, que diz que eles guardaram os seus testemunhos e os seus estatutos, e como juiz está no Salmo 97:2, justiça e juízo são a base do seu trono. Portanto, aqui destes dois conceitos importantes, que é o legislador, as suas próprias leis, e o Senhor como juiz. Então, Deus é juiz porque é rei. E nós vemos isso no Antigo Israel, que o monarca também pronunciava o veredito em julgamentos e ações judiciais. Vemos isso com Davi, vemos isso com Salomão e com outros. Portanto, a ideia de rei-juiz é um conceito familiar do Antigo Testamento, sobretudo. Não é? E mesmo no Novo Testamento nós temos um texto que alia estas duas vertentes de legislador, ou seja, rei, e também juiz. Em Apocalipse 19, 15 e 16 diz assim: e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é aquele que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, vemos aqui esta junção de juiz e de rei. Não é? Deus vai julgar o mundo, mas vai fazê-lo com equidade e justiça, porque Ele sabe todas as coisas. Ele não vê a aparência como o homem vê. Nós, quando olhamos para alguém, só vemos a aparência das coisas ou a aparência das pessoas, mas Deus vai muito mais além. Deus vê o íntimo, Deus vê as motivações, Deus vê as intenções, Deus vê o coração. Aliás, Deus prova os corações. Então, é verdade que esta questão do juiz é muito interessante e é importante que nós reflitamos que, além de rei, ele é também o juiz. E sobre a pergunta do juiz se impõem duas questões. A primeira vou fazê-la ao António e a segunda vou fazê-la ao João. Primeira, para o António. António, segundo esta questão que estamos aqui a falar, quem é que julgará o mundo, em primeiro lugar? E depois para o João, como é que funciona esse julgamento? Muito bem. Quem julgará o mundo? Normalmente o ser humano gosta muito de julgar uns aos outros, não é? E estamos sempre no dia a dia a fazer julgamentos. Mas felizmente que não é o ser humano que vai julgar o mundo. Felizmente. Senão estávamos todos perdidos. Porque a injustiça com que o ser humano julga faria com que, enfim, houvesse sempre tendência no seu julgamento. E, sejamos sinceros, quando eu faço um juízo de valor sobre alguma coisa, eu faço segundo os meus olhos. Faço segundo a minha tendência, a minha perspectiva, a minha noção. Mas Deus não é assim. Deus é isento de qualquer inclinação. Ele ama, Ele respeita, Ele criou seres humanos iguais. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele vai, no Novo Testamento, ele vai demonstrar que é bem melhor ser julgado por Deus, cair nas mãos de Deus, do que ser julgado e cair nas mãos dos homens. Porque Deus é justo. E quando vamos ao Salmo 75, o Salmo 75 é conhecido porque, porque para demonstrar a vanglória dos ímpios,
que é vão. Que é vão. Não vale a pena uma pessoa que não respeita e que não ama Deus pensar que um dia, enfim, vai alcançar alguma coisa. O verso 75, o Salmo 75 diz: a ti, ó Deus, o verso 1, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. Então quer dizer que fora a presença de Deus ou fora de Deus, claro, não quer dizer que nós julguemos tudo errado. Nós julgamos segundo os padrões que temos à nossa disposição e que temos leis, temos regras, temos, enfim, conceitos também e que julgamos de acordo com aquilo que vamos também sendo instruídos. No entanto, Deus é justo, Deus é reto, Deus não muda, Deus não se molha com a chuva nem se aquece com o sol. Deus é íntegro e vai julgar o ser humano exatamente pela integridade, através da integridade. E omnisciente, ele conhece todas as coisas. Omnisciente, exatamente, ninguém pode esconder nada. Eu já conheci uma pessoa que dizia: não, eu não acredito em Deus porque Deus não sabe nem metade da minha vida. Eu dizia: desculpe, mas Deus conhece a sua vida. Como é que Deus conhece a minha vida? Esta é a noção que muitos seres humanos têm. Que, porque não acreditam em Deus, dizem ou pensam que Deus não conhece a vida deles. E mesmo nós que acreditamos em Deus, há coisas que nós até podemos fazer escondidas, às escondidas, a pensar que ninguém nos vê. Mas Deus vê. E Deus vê. Portanto, essa é a justiça, porque diz aqui no verso 4, disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com a cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz. Graças a Deus por isso. Este é o ponto final. Esta é a linha reta que nós temos que sentir e traçar na nossa vida. Façamos o que fizermos, pensemos o que pensarmos. Um dia, todos nós vamos dar contas a Deus. Mas isso é muito bom saber que Deus é o nosso juiz, porque é um juiz justo que julga com equidade, que conhece todas as coisas e que está aqui para defender aqueles que nele acreditam. E, portanto, é muito importante vermos, porque há muitos inocentes que são culpabilizados, estamos a falar nos tribunais humanos, não é? Sim. E muitos culpados que são inocentados. Porquê? Porque não se tem todas as provas, mas Deus sabe tudo. E Deus é bom e vai julgar de uma forma correta e reta. Não é? E muitos porquês que hoje são ditos pelo ser humano, porque isto, porque aquilo, o Senhor vai demonstrar. Vão ser respondidas. O Senhor, aqui no verso 8, tem uma expressão interessante que diz: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra os sobreverão e beberão. E eu o declarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Para quem gosta de beber vinho, aqui no sentido digamos figurado, diz que é um vinho, ou seja, é a justiça de Deus que vai ser reta. Vai ser feita. E muitos beberão porque não acreditaram nessa justiça. Sim. Não viveram nessa justiça. Não quiseram conhecer essa justiça de Deus. E até numa linguagem popular nós dizemos assim: qualquer dia há de pagar. Quando alguém nos faz mal, um dia há de pagar. Porque no fundo é verdade. Não como a pessoa diz, mas é verdade. Nada fica por ter uma resposta na nossa vida. Sim. Deus vai dar uma resposta. E Deus só pode defender o defensável. Aquilo que é indefensável, Deus não pode defender. Ou seja, Deus dá-nos liberdade de escolha, dá livre-arbítrio aos seres humanos, e se nós escolhermos verdadeiramente estar com Ele, apesar dos percalços da vida, um dia estaremos em paz e em esperança no juízo, não é? Mas se nós escolhermos o caminho contrário, as consequências surgirão. Como é que funciona este julgamento, João? Na realidade, aquilo que nós conseguimos perceber, não é? É aquilo que vivemos atualmente, não é? Pensamos que o único modelo de juízo que temos é o juízo humano,
não é? De um juiz, de um advogado, de tentar esconder provas para que o juiz não saiba tudo, ou então algumas questões legais que podem aparecer porque as provas não foram bem recolhidas, não tiveram o aval de um juiz. Isso é o que nós conhecemos em relação àquilo que é o juízo humano. Este juízo é muito diferente logo no início, porque ele é um juízo que será aplicado sobre todos. Ou seja, não é só sobre alguém, ou não é só sobre aqueles que julgamos que são ímpios, ou aqueles que cometeram algum delito, ou que têm algum problema. O julgamento é geral, é sobre todos. E este demonstra novamente uma equidade do nosso Deus. Exato. Não há aqui uns e outros. Não, todos seremos julgados. Nós e todos seremos julgados. Esta é a grande notícia que nós trazemos aqui. Depois viemos aqui no Salmo 97, no versículo 10, nós vemos que: dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo. Não, 97, 10, desculpa, eu estava no 96, 10. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Na realidade, Deus livra o seu povo da mão dos ímpios e coroa os humildes com a salvação. E no Salmo 97, novamente, mas no versículo 3, diz: adiante dele vai um fogo que lhes consome os inimigos ao seu redor. Os adversários de Deus, não arrependidos, eles serão destruídos para sempre. Esta é uma prática deste juízo. Mas se nós abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 7, aqui a partir do versículo 8 até ao versículo 11, nós vemos claramente como é que este juízo vai acontecer. E o salmista diz que confia e que podemos confiar nesta justiça, porque Deus está para nos proteger, e temos aqui a imagem de um escudo protetor. Vamos ver no versículo 7, 8. Capítulo 7, versículo 8. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece o teu justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo de Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Nós vemos aqui um juiz que é ao mesmo tempo juiz, mas também tem um escudo protetor sobre aqueles que merecem ser salvos. É um defensor. É um defensor. E na realidade este julgamento ele é correto, é justo, porque todos aqueles que não aceitam que Cristo os possa proteger, eles serão de alguma forma eliminados. E todos aqueles que aceitam e que querem que este Deus e Cristo os proteja, eles serão protegidos por este escudo protetor. Portanto, no fundo, o que estamos aqui a falar é que o juízo não precisa ser mau. Há pessoas que olham para o juízo como uma calamidade que vai acontecer, mas o juízo não precisa ser mau. Nós podemos ter paz e esperança nesse juízo se nós estivermos ao lado de Deus. Ou seja, se nós aceitarmos Jesus como um salvador pessoal, este juízo será para nós uma grande bênção. É isso porque mesmo. vai defender os seus filhos, aqueles que o amaram, não é? Claro. Ou seja, as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Ou seja, aqueles que querem estar de um lado, eles estarão desse lado e viverão eternamente. E aqueles que não querem estar desse lado terão um desfecho também injusto, porque na realidade porque escolheram isso. Exatamente, não foi é? a escolha de cada um. Esta é a grande realidade. Não depende de Deus, mas depende de nós. Ou seja, se eu quero ser protegido, eu serei protegido. Se eu não quero ser protegido, então não terei essa proteção. Essa é uma das características que eu mais amo em Deus, é a questão da liberdade de escolha. Sem dúvida. Deus deu-nos
a hipótese de escolher e decidir por nós mesmos, não é? É isso mesmo. E respeita. Porque isto também é muito importante. Deus respeita a minha decisão. Nós, entre nós, muitas vezes não respeitamos as decisões de uns dos outros. Até nos oprimimos uns aos outros sobre algumas coisas e essa opressão, nós às vezes fazemos aquilo que os outros querem porque para ficarmos bem, para que as coisas corram bem. Deus não faz isso connosco. Deus permite que eu faça a minha escolha e aceite essa escolha. Respeita, não é? E respeite essa escolha. Talvez, Paulo, desculpa aí, João mencionou isso, antes do juízo pode existir o perdão. Sem dúvida. Claro. Quando nós pensamos em juízo, não pensamos no primeiro perdão. Primeiro, o perdão está ao nosso alcance. É como fosse o intermédio. Antes de chegar ao juízo, antes de ser eu posso ter um encontro com o meu juiz, meu advogado, Claro. e posso fazer um acordo. O mais interessante é que Jesus é o juiz e é o advogado de defesa. Portanto, aqui ele está a defender-se, levando-se a ele mesmo, que ele é próprio juiz. E aqui há esta questão do perdão, que é muito interessante, não temos tempo de falar. Há pouco falávamos da questão da ovelha, não é? Nós somos as ovelhas, Cristo é o pastor, é este pastor que leva a ovelha ao colo, não é? E nós somos essa ovelha que muitas vezes temos que ser levado ao colo por este pastor. O cuidado e a solicitude que esse pastor tem sobre nós. Porquê? Porque nós somos importantes para Deus, nós temos valor para Deus. E aqui vem esta questão do perdão. E o perdão tem um caminho muito interessante a fazê-lo. Nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Não é? Primeiro temos que reconhecer o pecado, reconhecer que caímos, reconhecer que fizemos mal. Depois temos um arrependimento sincero. Depois uma confissão específica, depois o querer abandonar, a intenção de abandonar esse pecado e depois irmos a Deus em paz, porque aí o perdão de Deus é total e então aí podemos... Sem medo, podemos estar limpos diante desse juiz, isso é muito importante. Eu amo este juiz, eu cada vez que leio e estudo mais sobre o caráter de Deus, mais maravilhado eu fico. Mas aqui há uma outra noção, que é que Deus fez uma aliança, um concerto com o seu povo. Isto é algo que os salmistas recorrentemente falam, não é? Dessa aliança e desse concerto, e fala nas leis de Deus, ou seja, Deus é o legislador e dentro da criação e do seu reinado existem leis importantes. Nós temos várias leis na Bíblia. Temos as leis civis, leis de proteção para governar a nação, nós temos as leis cerimoniais que envolvem os sacrifícios dos cordeiros, dos animais, específicas para o santuário, nós temos leis de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano, temos aquilo que nós dizemos a lei moral. A lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que expressa o caráter de Deus e que ele próprio escreveu, segundo Êxodo 31:18, com os seus dedos em tábuas de pedra. Ou seja, foi o próprio Deus que escreveu a sua lei, não é? A lei dos 10 mandamentos. Esta lei é eterna, como eterno é Deus e o seu governo. Porque Deus fez uma lei que é eterna. Uma lei que não passa. Porquê? Porque é que esta lei é imutável e indestrutível? Porque ela é a base do concerto de Deus. E Deus nunca poderia governar sem essa sua lei. Por coincidência... Não é por coincidência que um dos principais temas do livro dos Salmos seja os mandamentos de Deus. Vastas vezes os salmistas falam da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, dos testemunhos, dos estatutos. E como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei de Deus, que é a lei dos 10 mandamentos, que está expressa em Êxodo 20, essa lei não pode ser mudada. Porque ela é a expressão do caráter de Deus, do amor de Deus, e ela é a expressão do governo de Deus. Aliás, o apóstolo Tiago, em Tiago 2:10-12, diz que aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele disse que não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás transgressor da lei. E reparem o que é que diz agora o apóstolo Tiago. Assim falai e assim procedei, pois sereis julgados pela lei da liberdade. Ou seja, Tiago mostra que os 10 mandamentos serão a base do julgamento, do juízo. Não é? E isto para nós é maravilhoso. Por isso é que nós temos que conhecer a lei de Deus e por isso é que nós temos que cumprir e guardar toda a lei de Deus. Como aqui está a dizer o apóstolo Tiago, sem tropeçar num só ponto. Isto tem a ver com os testemunhos fiéis.
António, queres-nos falar um pouquinho sobre isso? É verdade, a lei de Deus por exemplo, quando nós vamos ler o Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Logo aqui, o salmista, ou David neste caso, ele sabe que, por natureza, o ser humano não gosta muito de leis. Por natureza, nós gostávamos de fazer aquilo que nós quiséssemos e andar à velocidade que nós quiséssemos e andar em contramão, o caminho mais curto, mais perto para chegar ao nosso objetivo. E por isso é que as vamos mudando, não é? As leis humanas vão estar sempre... altera sempre. Mas o salmista tem a noção de que aquilo que Deus faz, e realmente David, como nós sabemos, David, ele foi um exemplo, mas também foi um pecador. E nós não podemos pensar que David era David e nós somos nós. Na verdade, David foi David, nós somos nós. Mas David tinha as mesmas tendências, que também caiu no pecado, também fez coisas erradas, mas ele reconhece Deus. É algo que muitas das vezes o pecador não quer, porque o pecado leva-nos a um poço tão profundo que não quer reconhecer Deus, porque diz que já não vale a pena, já foi fundo demais, já caiu no poço e que não há mais solução para ele. Mas a lei não é para condenar. A lei é para trazer o condenado à vida, à liberdade. E se nós olharmos para a lei como um sentido de condenação, então Deus é mau. Mas por isso é que aqui Tiago diz que é a lei da liberdade. Exatamente. E por isso é que o salmista diz que a lei é perfeita. Não é? E refrigera a alma. Claro, com todo o respeito, quando nós vamos a conduzir e vamos com um pouco de excesso de velocidade, se vemos um carro da polícia à frente, travamos logo, é instinto. Porque sabemos que estamos a fazer errado. Não devíamos fazer. Mas aqui o salmista diz que refrigera a alma. Anda sossegado, anda tranquilo, não olha para trás nem para a frente, não tem medo que qualquer coisa surja na sua vida, porque cumpre a lei. E quando nós cumprimos a lei, não temos de ter receios, não temos de ter medo. Se eu vou na estrada e vou dentro da velocidade que me é proposta naquele momento, ninguém vai multar, ninguém vai dizer que eu estava a transgredir. E quando vamos ao Salmo 1, por exemplo, o Salmo 1 diz: bem-aventurado, no verso 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo, o verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos prazer na sua lei. Os mandamentos não são pesados. Exatamente. Não me escuso a dizer, isto é difícil, eu não consigo na minha vida, eu não posso. Quando nós amamos a Deus, nós perdemos a noção de tudo o que está à nossa frente, ou como prioritário, para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. E é por isso que o salmista, por exemplo, no Salmo 119, eu sei que o João daqui a um pouco vai falar nisso, diz que no verso 165, muita paz tem os que amam a tua lei. Então, é uma boa receita. Se eu quero ter paz, devo amar a lei de Deus, os 10 mandamentos, eis do vindo, como tu disseste, Paulo. E não ao contrário, porque diz, e para eles não há tropeço, não há transgressão, não há pecado, não há desobediência e não há consequência, não há juiz. Se não houver pecado, não há juiz. O juiz só existe porque há pecado. Se nós não pecássemos, não precisamos de leis, não precisamos de juiz para nos julgar. Depois diz no verso 166, o Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Não há nada a esconder. Chega a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios preferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Claro. A exaltação de um Deus querido, um Deus que faz leis, não para nos condenar, mas para nos salvar. Sim, a lei, no fundo, é como um espelho. Não é? A lei não salva, mas mostra-nos o Salvador. Não é? Ela mostra-nos como nós estamos e que nós necessitamos urgentemente de um Salvador. Não é? Ela aponta-nos ao Salvador. E a lei de Deus instrui o povo no caminho da vida justa para poder suportar esse juízo. Não é? Por isso, os justos não são abalados,
porque estão firmemente enraizados nessa lei maravilhosa que proporciona estabilidade e segurança e, como tu disseste, António, dá paz, não é? Eu acho isto muito, muito importante. E que relação é que nós temos que ter, nós seres humanos, com essa lei, João? Sim. O Salmo 119, 105, tem um versículo que todos nós conhecemos, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E isto demonstra-nos aqui esta relação de amor e também de aprendizagem que nos faz não tropeçar, não é? E que nos leva a uma relação ainda mais forte com Deus. Porque esta lei, como tu disseste, ela é um espelho, mas também pode ser esta luz que nos ajuda a compreender como é que vamos fazer e por onde é que vamos, qual é o caminho que queremos seguir, não é? E no Salmo 119:10 diz: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Ou seja, estas ciladas, estes problemas, estas dificuldades, elas vão acontecer na nossa vida sempre. Não há como fugir. Mais cedo ou mais tarde, elas acontecem. Se eu seguir neste caminho de amor que Deus preparou para mim, tudo isso vai ser mais fácil de ultrapassar. Eu vou ter ferramentas que me ajudam a ultrapassar mais facilmente estes problemas e estas dificuldades. E a palavra de Deus é esta luz que nos abre o caminho para onde eu devo seguir. Que alumia na escuridão. Que alumia esta escuridão que muitas vezes se torna a nossa vida. Porque não sabemos bem por onde... Isto em tudo. Nós somos pais e quando os filhos nascem, eles não vêm com livro de instruções. Não é? É um caminho que vamos percorrer. Se o percorrermos sozinhos, estamos na escuridão e vamos batendo. Se o percorrermos com Deus, é mais fácil. Claro. A palavra de Deus ajuda-nos neste caminho que nos leva e dá-nos sabedoria que nos leva e entendimento que nos levam a estarmos mais perto de Deus. Muito bem. Quanto mais estudamos o caráter de Deus, mais veremos a sua misericórdia e perdão aliados à equidade e justiça deste Deus que é juiz, que é soberano, que é rei, deste Deus que colocou as leis para o nosso benefício. Nos Salmos, nós podemos ver que aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos podem ter esperança no dia do juízo. E isto para nós é maravilhoso. Eu queria, antes de terminar, porque o tempo está esgotado, infelizmente, mas antes de terminar eu gostaria que cada um de vós pudesse deixar uma mensagem final ao nosso auditório. Talvez começar com o João. Okay. Uma mensagem final para o nosso auditório, João. Na realidade, o apelo que nos é feito hoje é deste Deus, ou é deste Senhor que reina. Eu gostava de dizer que o Senhor reina na minha vida. E isso tem sido fantástico. Porque Ele, ao reinar em nós estamos nas suas mãos e as decisões que tomamos, elas são tomadas por Ele e não por nós. E Ele também pode estar a reinar a tua vida. E por isso, estuda a palavra de Deus, concentra-te naquilo que é importante, deixa que Ele reine na tua vida e que dessa forma a tua vida flua mais facilmente. Não por facilidades, mas porque compreendes realmente aquilo que Deus quer fazer para ti. Obrigado, João. António, queres deixar uma mensagem? Claro. Como nós vimos neste momento, Deus é um Deus soberano, um Deus que reina, é um Deus que é juiz também. Não tenha medo de Deus. Deus não está no céu com um pau, uma vara para bater na nossa cabeça. Deus é um Deus de amor. E Deus conhece a sua vida, conhece as suas dificuldades, conhece a dificuldade que tem para acreditar nele. Deus tem a sua lei, Deus tem um caminho tão bom para nós podermos trilhar nesta vida e podemos um dia viver num mundo melhor com Ele. Acredite nele, ande e procure através da sua palavra, respeite a sua lei e vai encontrar a solução para a sua vida. Muito obrigado, amigos, pela vossa partilha, pela vossa presença. Que Deus abençoe os vossos ministérios. Muito obrigado a si por ter estado desse lado.
Esperemos que tenha sido importante esta lição, este episódio tenha sido de bênção para si. Quer seja no canal 186 da Mel, na sua televisão, no canal de YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros ou em áudio através da RCS. É um prazer estar sempre consigo e levar-lhe este estudo da Bíblia que nos traz conhecimento e fundamentos para a nossa fé. Ficou alguma coisa por dizer no episódio de hoje? Quer colocar alguma questão ou deixar o seu ponto de vista sobre algum dos temas? Ou simplesmente deixar a sua sugestão? Estamos à distância de uma mensagem ou mesmo de um telefonema. Contacte-nos pelo número 933 939291, 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. Estamos à distância e estamos perto uns dos outros. Fica encontro marcado para o nosso próximo episódio. Que Deus o acompanhe e já sabe, mantenha a sua Bíblia aberta.